Projeto 1 da pauta, projeto de lei ordinária 05173/2017. Iniciativa Hélio Verbinski. Cria o polo gastronômico da Avenida Senador Salgado Filho, bairro do Uberaba. Publicada a apresentação diário da Câmara, 9.477. Publicada instrução, pareceres e emendas, diário da Câmara, 9.587. Votação global e simbólica. Aprovação, maioria simples, segundo turno. Está em discussão o projeto em segundo turno. O autor da matéria, vereador Hélio Verbinski, fará a discussão. 15 minutos prorrogáveis, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de forma rápida, célere, falar mais um pouco sobre polo gastronômico, né? Nós, ontem, tivemos uma aula aqui do vereador Bruno Pessutti, dizendo exatamente por que, vereador Tito, e eu sei que o senhor presta atenção atentamente, nós colocamos lá no plano diretor essa emenda falando sobre os polos gastronômicos. Claro, professor Silberto, que a ideia é agora, quando discutirmos a lei de zoneamento, nós começarmos a dar infraestrutura e possibilidade de desenvolvimento para essas regiões. São polos que foram se formando pela característica da região, e vários estão em Curitiba, mas de uma certa forma abandonados quanto à infraestrutura. Então a ideia de construirmos esses polos é exatamente para que, quando a discussão chegar aqui, professor Euler, da lei de zoneamento, nós possamos, nessas regiões, melhorar um pouco essa infraestrutura e toda essa condição que nós devemos dar. Claro que eu não vou entrar na área de emprego, de renda, de tudo isso, porque não precisamos fazer isso. A cidade tem que dar condição para o empresário, para o pequeno produtor, para todos que querem se desenvolver, e nós temos uma ferramenta muito importante que deve acontecer a partir de agora com a lei de zoneamento. Hoje à tarde nós teremos uma reunião da Comissão de Urbanismo. E a Comissão de Urbanismo hoje deve aprovar um calendário de discussão da lei de zoneamento aqui nessa casa. Nós devemos, vereador Jairo, o senhor que está preocupado e atento a isso, e sabe da importância dessa lei, para que agora, no mês de novembro, nós tenhamos, dona Lourdes, duas audiências públicas de encaminhamento. Ou seja, o IPUC virá até aqui com os seus técnicos, chamei o Ministério Público, chamei todos os envolvidos e aberto ao público, para que os vereadores comecem a conhecer esse projeto de lei que foi muito discutido pela comunidade, de forma transparente, com várias audiências, e nós possamos começar uma discussão aqui aberta e tranquila, para que cometamos o menor número de erros e, assim, possamos beneficiar nossa cidade para os próximos 10 anos. Eu tenho certeza que o nome de cada vereador vai ficar escrito aqui, para que nos próximos 10 anos, professor Marcos, que nós possamos dizer, olha, eu contribuí ativamente para a minha região e para a cidade. É uma discussão coletiva, uma discussão técnica, obviamente. Eu sei que ninguém aqui quer beneficiar A ou B, ao contrário. Nós temos uma discussão aberta que muitos querem preservar o meio ambiente, mas muitos querem desenvolvimento. Muitos se preocupam com viabilidade urbana, mas muitos também querem carros na rua e outro tipo de desenvolvimento. Então, nós temos que ouvir muito para poder errar muito pouco. Então, isso deve acontecer hoje na Comissão de Urbanismo, nós devemos conversar sobre isso, e o mês que vem devemos voltar a conversar sobre tudo isso. E envolve os polos gastronômicos. Então, esses polos que estão sendo criados aqui, vereador Jairo, o senhor, que é um visionário, e está aqui nessa casa há muito tempo, eu vejo aqui que já em 2006, se eu não me engano, o senhor já criava um polo gastronômico lá da Avenida das Torres, né? Mesmo sem que nós falássemos sobre isso, aquele polo de restaurantes lá começou a se formar, e eu vi aqui, o vereador Jairo já criou. Naquela época, era uma indicação para o executivo, etc., e isso está criado aqui na Câmara de Curitiba. Então, é mais um polo que também nós devemos conversar sobre ele e devemos dar condição para que haja desenvolvimento. Então, eu o parabenizo por isso. Queria dizer também ao vereador Colpani
que falou com muita propriedade, vereador Colpani, que falou com muita propriedade aqui sobre depredação. Vereador Colpani, no dia 8/11, nós vamos fazer uma tribuna livre aqui nessa casa, e lá atrás eu trouxe uma lei também que falava de pichação, de aumento da multa, desse tipo de coisa. Mas diz respeito à depredação da cidade também, virá aqui a associação comercial, muitos entes aqui da cidade que estão preocupados com isso. Nós gastamos 2 milhões por ano para recuperar esse tipo de depredação. E uma delas é essa que o senhor falou a respeito dos pontos de ônibus. Quer dizer, 2 milhões por ano seria uma creche por ano que nós poderíamos abrir se nós não tivéssemos, infelizmente, esse péssimo exemplo aqui na cidade de Curitiba. Então, nesse dia, nós vamos conversar sobre isso. Vossa Excelência me concede uma parte, nobre vereador. E também nós vamos falar sobre a Semana do Lixo Zero. Nós criamos aqui uma lei que se intitula Semana do Lixo Zero e temos vários eventos que devem acontecer a partir de sábado. Sábado nós já temos na Praça Santos Andrade um evento que está patrocinado pelo SESCAP para coleta de eletrônicos. Hoje nós temos na FIEP uma discussão sobre logística reversa, né, que é exatamente para onde encaminhar esse material inservível que nós não sabemos como fazer e para que ele não fique na natureza causando danos ao meio ambiente. Teremos também no dia 21, se eu não me engano, no dia 25, também uma feira do Sinduscom para pegar esses materiais também, vereadora Maria Manfron, como gesso, como caliça, todo esse tipo de material que eles vão recolher aqui num ponto da cidade e vão dar encaminhamento. Enfim, nós estamos agindo bastante dessa forma porque sabemos do custo disso para a cidade e da importância de discutirmos não só os polos gastronômicos, que muitos discutem aqui, mas temos que discutir também toda a lei de zoneamento e todo o envolvimento contra a depredação e em favor do meio ambiente. Permita então, uma parte na sequência, vereador Hélio. Eu passo uma parte ao vereador Jairo, que pediu primeiro. Hélio, quando possível, também gostaria. Obrigado, nobre vereador, até pela referência, mas eu gostaria de contribuir com Vossa Excelência. A nossa região, onde nós residimos, região norte de Curitiba, teve, nos últimos 10 anos, uma invasão imobiliária de prédios construídos, como Minha Casa Minha Vida, sem deixar nenhuma assistência aos moradores, tendo em vista ainda o desmatamento que foi feito. Embora nós tenhamos aqui lutado para que aquilo não acontecesse, não fomos vencidos. Vejo hoje, por exemplo, o conjunto Aroeira e Imbuia, onde moram perto de 2.000 pessoas, nem sequer tem lá uma creche, um posto de saúde, ou uma rua onde o ônibus possa fazer o retorno num ponto final de linha. Tivemos ainda no ano passado, quando o ônibus fazia a volta, atropelado e matado uma criança lá de 1 ano e meio. Isso lá no bairro Jardim Aliança. Tivemos ali na região da Cachoeira, Barreirinha, verdadeiras invasões de prédios, sem deixar nenhuma estrutura, nem viária e nem uma estrutura que pudesse acomodar as crianças, dar uma chance para que os moradores viessem trabalhar no centro da cidade. E isso agora está sendo olhado, talvez por uma nova administração, onde será reaberto agora e já está funcionando uma parte, o posto de saúde do Jardim Aliança, né, onde vai atender uma boa parte daquela região. Por isso nós estamos atentos, e Vossa Excelência falou muito bem, eu estou atento mesmo ao novo zoneamento de Curitiba, tenho visto que até aqui está tudo certo, está correto, não vi nenhuma coisa que pudesse chamar a atenção. Então, quero dizer a Vossa Excelência que se eu puder contribuir, quero contribuir com Vossa Excelência. É um momento rico da nossa discussão aqui da Câmara, vereador Jair, e eu fico realmente satisfeito que o senhor esteja preocupado com aquela região, e inclusive cito aqui a sua criação do polo gastronômico da Avenida das Torres, que o senhor fez já em 2005. Quer dizer, o senhor já via
a cidade se desenvolvendo e sabendo que, de uma forma ou outra, a cada 10 anos, nós temos que rediscutir o plano diretor e a lei de zoneamento. E tudo isso que o senhor falou, exatamente, nós vamos trazer para a discussão dessa casa aqui, e o compromisso que assumimos junto à Prefeitura, junto ao IPUC, com a Comissão de Urbanismo, é fazer isso da forma mais clara, transparente e não ter pressa para discutir. Que possamos discutir isso com calma e cada vereador realmente trazer suas preocupações coletivas da sua região e poder influenciar diretamente nesse plano, aprovando o que a Prefeitura fez e tentando melhorá-lo tecnicamente aqui com o trabalho das competentes equipes que cada um tem no seu gabinete e da atuação dos vereadores. Queria passar a vereadora Julieta Reis. Vereador Hélio, cumprimentá-lo pela iniciativa. Mas o que nós estamos sentindo é o seguinte, que esses projetos que criam o polo gastronômico, e quando fala polo gastronômico, se trata da gastronomia, ou seja, restaurantes, armazéns, como tem lá na Salgado Filho, o Armazém Santana, que é famoso, que todo mundo vai, ali se concentram esses polos gastronômicos. Na realidade, está avançando a questão do polo gastronômico para que a gente possa criar, como já existiu há uns anos atrás na Prefeitura de Curitiba, na época que existia a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, projetos de polos de desenvolvimento regional. Não é apenas polo gastronômico, é um polo de desenvolvimento regional que tem que ser tratado pela Prefeitura, no caso a administração municipal, inclusive dentro do próprio plano diretor, mas não polo gastronômico. E nós vamos ter que reavaliar essa situação, porque nós estamos percebendo que a coisa está crescendo. Crescendo do ponto de vista que não é apenas polo gastronômico, mas um polo de desenvolvimento regional, que tem que ser avaliado qual é a, vamos dizer assim, a personalidade de cada região da cidade para poder haver um incentivo. Da mesma maneira como em Santa Felicidade tem o polo gastronômico, mas também tem o polo de desenvolvimento da indústria do vime. O polo de Santa Felicidade está ligado também à questão da decoração, à questão das lojas de decoração, todas elas ali na Manuel Ribas. Então, não é apenas gastronômico, é polo de desenvolvimento regional. Nós vamos ter que reavaliar essa situação e, numa dessa, ainda fazer correções na lei para transformar o polo gastronômico em polo de desenvolvimento, para saber qual é a personalidade de cada bairro e isso constar do plano diretor. Meus parabéns, é um início, mas que tem que ser reavaliado futuramente. Obrigado. Vereadora Julieta, eu queria lembrar que a senhora mesmo nos ajudou no plano diretor a criar também uma emenda no plano diretor que fala dos polos de desenvolvimento, inclusive citando a integração à região metropolitana. Quando a senhora fala de Santa Felicidade, eu não vejo que a lei de zoneamento, sem que haja um polo de desenvolvimento, por exemplo, integrando aquele terminal lá, aqueles bairros da região metropolitana. Se nós pensamos em 10 anos, nós temos que pensar que as pessoas podem vir de carro até lá, elas podem deixar o seu carro e usar um transporte coletivo moderno, que é proposto agora pela lei de zoneamento, inclusive com eixos de integração leste-oeste, que é uma novidade nesse plano, nessa lei de zoneamento. Nós só tínhamos polos que ligavam, eixos de ligação de transporte, norte e sul. E nós vamos ter leste e oeste. Aí, vereadora Manfron, vão dizer, mas isso, a linha verde demorou 4 administrações para ficar pronto. Mas é exatamente isso, porque nós estamos pensando a cidade para os próximos 10 ou 15 anos. Então, essa integração deve haver. E a vereadora Julieta, como realmente está atenta à cidade, sabe da importância de nós discutirmos isso de forma responsável aqui nessa casa. Quanto a esse polo, por exemplo, da Salgado Filho, nós propusemos o começo dele no Prado Velho. O Prado Velho, vocês sabem, tem uma universidade. Essa universidade, ela foi criando bares, restaurantes, etc. lá, e foram se desenvolvendo sem infraestrutura. Depois, ela pega um outro trecho também na região do Guabirutuba, que tem uma área de desenvolvimento, e um desses no Armazém Santana, que a vereadora Julieta talvez seja o armazém mais antigo da cidade, e hoje nós temos 15 ou 16 estabelecimentos lá na região. Então, a nossa intenção foi essa,
tivemos uma reunião com o IPUC ontem para conversar junto com comerciantes, com empresários, com segmentos lá da nossa região, para falar dessa preocupação. Lá nós temos o Centro Politécnico. O Centro Politécnico recebe 30 mil alunos todo dia. E eles não moram na região porque lá não há uma zona mista para residência e também não há uma zona que é tecnológica, né, para que as empresas possam se instalar por lá, além de dar emprego, além de dar residência, e diminuir o número de carros na cidade, indo e voltando de lá para cá. E claro que falamos da Salgado Filho, falamos da João Deutzer, enfim, falamos de ruas que têm recuos muito grandes. Vocês ouviram falar que a Prefeitura de Curitiba, através da lei de zonamento, fala em proibir estacionamentos em recuos, né? Por favor, presidente, eu queria prorrogar. 15 minutos concedidos, vereador. Ontem, vereador Tico, por exemplo, conversamos sobre essa preocupação que deve ser de todos os vereadores, né? Tem muitas vias em Curitiba que existe recuo, o recuo é de 5 metros. É para proteção realmente do pedestre, é para que não haja problema de acidente, etc. Mas só que tem vias de Curitiba que tem propriedades e recuos que tem mais de 15, 18 metros. Né? O que fazer nesses casos? Deixar a propriedade lá no fundo do terreno e não usar toda essa frente. E, ao longo dos anos, tem comércios que usam isso há 30, 40 anos. Então, nós fizemos um apelo ao IPUC que isso fique um pouco mais claro, né? Para que, se ele pode usar essa parte, que é um terreno dele, não é recuo, daí obrigatório. É uma outra discussão que nós vamos ter aqui durante a discussão do plano diretor. Por exemplo, nós temos imóveis em Curitiba, e é uma lei que nós apresentamos aqui junto com o vereador Tico, que imóveis até 400 metros quadrados, que é daquele comércio que começou a se desenvolver, construiu mais um pouco. Hoje ele não tem alvará. Mas ele não tem alvará porque ele não tem CVCO, ele não tinha uma planta definida sobre essa construção. Mas por que não contratar um engenheiro, um arquiteto, e ele se responsabilizar por isso e nós regularizarmos isso tudo, né? A regularização simplificada, que são imóveis, por exemplo, lá na região do professor Silberto, do professor Marcos, muitas, demolir tudo isso ou regularizar de forma onerosa. Então, talvez toda essa discussão, e parece são assuntos pequenos, mas que se tornarão grandes e a cidade precisa muito, e eu tenho certeza que nós vamos contribuir bastante. Por favor, o aparte, vereadora. Obrigada pelo aparte, vereador Hélio. Eu acho que está de parabéns, porque o polo gastronômico, ele, depois de aprovado, ele em si vai ter mais movimento. Porque eu penso assim, o pessoal vai muito pela mídia. Agora foi considerado o bairro, não sei qual que é o seu bairro lá que está propondo isso, mas que vai ser um polo gastronômico. Vai ter mais visitantes, sim, vão ter mais movimento. Então, eu acho que para a economia, para a região, é boa. Então, eu parabenizo, né? E quanto ao zoneamento também tem que ser avaliado e visto muita coisa também, conforme esses recursos que fala, que já existem, que são construções, então, lojas que estão lá há 30, 40 anos trabalhando, que tem que ser feita uma avaliação. Então, muito obrigada e parabéns pelo projeto. Então, vereadores, a intenção realmente é provocar discussão. Muitos dizem, mas você vai criar o polo porque vai fazer concorrência desleal, etc, etc. Ontem até vi uma discussão aqui da vereadora Julieta com o vereador Luiz Felipe, e compreendo que cada um realmente defenda um segmento e se preocupe com ele. Mas a nossa função aqui é pensar no bem comum. É das pessoas que moram na região, é das pessoas que trabalham na região e das pessoas que dependem do seu trabalho para sobreviver. Então, nós temos que discutir muito exatamente para que possamos consolidar isso. Nós tivemos vários embates aqui, inclusive com a vereadora Julieta, por exemplo, quando discutimos a lei do food truck, professor Euler. Quando possível, eu gostaria de uma parte, Hélio. Na época, parecia que seria um tipo de comércio, um tipo de segmento que ia concorrer diretamente. Hoje percebemos que o próprio mercado regulou, que hoje estão convivendo todos de forma harmônica e há mercado
para todos os segmentos. Então, dessa forma, é que a gente pretende conduzir aqui, e a proposta do Polo é exatamente essa, é provocar essa discussão e errar menos. Vereador Bobato. Obrigado, presidente da Comissão do Urbanismo, Hélio. Sempre bom contar com a tua experiência. Agora que eu ia propor o polo gastronômico do Umbará, a vereadora Julieta já quer me segurar. Mas, brincadeiras à parte, Hélio, eu espero poder contar com a experiência de vocês para colaborar até, inclusive, na região que eu moro. O bairro Umbará é uma colônia, ficou cercado pela BR-116, pelo contorno, pela cultura da população de pouco participar. A gente tem um grande desafio na ocupação controlada daquela região. O que a cidade espera do bairro, especificamente Umbará, e o que o bairro Umbará pode contribuir. Fora isso, eu sou favorável à intervenção mínima do poder público na iniciativa privada. O mercado dá suas diretrizes do que a gente precisa e o que não precisa. Como tem que ter uma regulamentação mínima para que não seja feito de maneira descontrolada a ocupação desses lugares, a gente tem que ter esse margem de diálogo, e espero poder contar com a experiência de Vossa Senhoria para nos mostrar os melhores caminhos para a cidade e especificamente para o bairro Umbará lá. Vereador Bobato, ainda em tempo, o IPUC está recebendo ainda propostas, etc., fez as 2 últimas audiências públicas, etc., mas ainda não encaminhou para essa casa. Enquanto não chegar a essa casa, e nós pretendemos fazer a primeira audiência no dia 8 do mês que vem, é possível procurar os técnicos do IPUC levando esse tipo de preocupação. Lá no Umbará nós sabemos a dificuldade, são poucos proprietários, né? As dificuldades de subdivisão, mas só que a população aumentando a cada dia, a infraestrutura é quase que obrigatória naquela região. E não teremos uma oportunidade melhor do que a lei de zoneamento. Então, eu sei que o senhor já esteve lá com a comunidade, com os segmentos, etc., mas é uma oportunidade de insistir, porque eu acho que valerá a pena, e assim nós faremos um trabalho com grandeza e determinação. Vereador Bruno, o senhor gostaria de... Queria parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa, se somando agora também na criação dos polos gastronômicos, uma importante criação sua no plano diretor, e que a gente traz agora como efetiva criação na cidade de Curitiba. Então, não só no Uberaba, agora na Itupava, também no Alto Juvevé, futuramente, como o vereador Mauro Bobato falou, na própria Umbará, a cidade vai ganhando os polos gastronômicos, que virarão pontos turísticos para que não somente uma região da cidade ou outra recebam as visitas para a alimentação fora do lar, que é importante para todas as famílias e todas as pessoas. Parabéns pela vossa iniciativa, contará com meu voto favorável, e se somaremos as próximas iniciativas que vierem à Câmara também. Parabéns. Vereador Bruno, dizer que ontem começamos uma discussão junto ao IPUC, falando de uma lei que tramita, inclusive sua aqui, de uso do estacionamento nas áreas de recuo. Né? E uma argumentação que nós levamos e pudemos comprovar em vários locais da cidade, que tem, quando se fala em recuo de 5 metros é uma coisa, mas várias vias de Curitiba têm recuos de mais de 17, 18, 15 metros. Né? E esse tipo de coisa, se você fizer de uma forma, tendo uma entrada e uma saída, e uma proteção para o pedestre, com a associação de alguns imóveis que possam fazer isso em conjunto e alguns comércios, seria uma sugestão viável, né, que protegeria a vida, que manteria o passeio para quem é de direito e que talvez fosse uma alternativa para a sua lei, para que nós aprovássemos isso já junto à lei de zoneamento, com a aprovação do IPUC e do urbanismo. Bastaria o urbanismo dizer que tipo de material tem que ser usado para que haja permeabilidade, esse tipo de coisa, e deixar as regras bem claras, porque hoje, infelizmente, é discutido imóvel a imóvel e, às vezes, os critérios são diferentes, o que não é justo. Então, a nossa intenção, provocando essa discussão, é exatamente mostrar que nós vamos ter uma discussão muito rica aqui a partir do mês que vem, da lei de zoneamento, e também no início do ano que vem. E sem pressa, eu tenho certeza, nós vamos dar uma demonstração à cidade que todos somos responsáveis e podemos ajudar muito a nossa Curitiba. Então, peço aprovação desse projeto de lei, peço ao líder do prefeito que encaminhe favoravelmente, né, e que
ao vereador Colpani, dia 8, nessa tribuna livre, nós teremos o secretário da Defesa Social aqui, e teremos também algumas entidades que atuam contra a depredação em Curitiba, e eles vêm até aqui exatamente para prestar conta e falar desse tema muito importante que o senhor salientou aqui. E será um momento de nós cobrarmos realmente mais fiscalização e mais determinação, porque 2 milhões por ano em depredação é uma vergonha para a cidade de Curitiba. Uma parte, vereador. A parte concedida, vereador Vomir. Vereador, conte com o nosso voto, nosso apoio. Entendemos que a criação desse polo centro gastronômico é merecido, conhecemos a região. E quanto à questão que Vossa Excelência mencionou, do estacionamento no recuo, entendemos que virá para cá para ser analisada, apreciada a lei de zoneamento, tem vindo para cá, no mês que vem, provavelmente, e nós, como legisladores, poderemos fazer a revisão, seremos uma casa revisora nesse momento, podemos fazer as adequações necessárias e fazer os ajustes que entendemos cabíveis, conto com o nosso apoio nesse sentido também. Parabéns. A parte, vereador. Lembrar também que nós, junto com o vereador Silberto, junto com o vereador Gora, estamos propondo também um projeto que está tramitando nessa casa para diminuir o número de exigência de vagas de estacionamento em bares e restaurantes. É uma outra discussão que também envolverá a lei de zoneamento, mas envolve uma lei direta aqui da casa, porque nós não compreendemos a exigência de vagas para pessoas que vão num bar beber e depois dirigir. É uma incoerência. Quer dizer, o simples fato de comprovar um convênio com o aplicativo ou com o estacionamento da região resolveria esse problema e salvaria vidas. Então, é uma outra discussão também importante que está vindo para essa casa e eu tenho certeza que nós vamos deixar esse momento muito rico, vereadora, para que nós possamos realmente dar uma satisfação à sociedade. Então, conto com o apoio de todos, obrigado pela atenção e quero ceder a última parte aqui ao nosso querido e famoso vereador Colpani. Obrigado pelo querido e famoso. Gentileza de sua parte. Mais uma vez quero dizer que Vossa Excelência é um dos orgulhos dessa casa, porque entrei aqui junto com Hélio Virbisky e demais vereadores aí, e de fato só projeto bom, só projeto que vem a beneficiar aí o povo de Curitiba, como a exemplo desse aqui. A respeito só da depredação, que foi o tema do pequeno expediente, eu digo a você o seguinte, que além dos ônibus, essa noite tivemos uma baixa aqui na Câmara também. Imagine, Vossa Excelência e os senhores que estão me ouvindo, que roubaram a cancela aqui da Barão do Rio Branco. Que ali é ferro, né? Sim. A outra também. Então, tá assim a coisa. Salve-se quem puder, não é verdade? Obrigado. Vereador Colpani, infelizmente vivemos um momento de intolerância, de dificuldade na sociedade, mas nós temos que fazer a nossa parte e debater. E, ao contrário de muitos que criticam essa casa, eu tenho visto de outra forma. É uma casa produtiva, muitos projetos interessantes estão acontecendo aqui dentro, nós temos as tribunas livres, nós temos audiências públicas e eu tenho certeza que cada vereador realmente está de forma digna representando o seu mandato. Então, peço o apoio de todos para que possamos aprovar esse polo e começarmos uma boa discussão e terminarmos o ano bem e começarmos melhor ainda o ano que vem. Obrigado a todos. Continua em discussão o projeto. Encerrada a discussão e votação. Vereadores, registrem seus votos. Só para comunicar aos colegas vereadores, vereador Colpani, só para que fique o registro, ontem, 1h47 da manhã, de fato, 2 indivíduos acabaram retirando a cancela, tentando roubar a cancela, foram detidos pela segurança patrimonial desta casa, que recuperou. A cancela está no anexo 2, infelizmente não tem como fazer uso, mas nós estaremos repondo já de imediato esse material. Então, parabéns, fica aqui presidente. o registro. Tá? Parabéns. E parabenizar a equipe de segurança patrimonial desta casa, que de imediato agiram. Encerrada a votação. 30 vereadores votaram favoráveis, portanto, o projeto aprovado em segundo turno.